apresentar Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Antes de começar a aula, não se esqueçam de deixar o nome de vocês aqui nos comentários, tá? E se vocês não conseguirem mandar aqui nos comentários, manda pro WhatsApp, pede pro papai e pra mamãe mandar pro WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? A aula passada nós falamos sobre queimaduras, né? Acredito eu que bastante gente já tenha visto o vídeo, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, por mais que ele tenha sido um pouquinho mais teórico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante também, é sobre anatomia humana. O que seria anatomia humana? Seria o estudo do nosso corpo, tá bom? Desde a cabeça até os pés, tanto da parte de fora, que seria a parte externa, quanto da parte de dentro. A aula de anatomia ela é muito interessante, por quê? Porque quando a gente estuda anatomia, a gente está estudando as estruturas do nosso corpo. E é aí que a gente começa a entender como que ele funciona. Eu vou dar um exemplo de trauma, que seria um acidente de bicicleta. Tá? Quando a gente tem um acidente de bicicleta, a gente pode acabar ralando a pele, certo? Que seria uma parte do nosso corpo. Pode acontecer também da gente quebrar o nosso braço, não é? Se a gente cair em cima do braço. Então, quando isso acontece, a gente acaba quebrando algum osso, tá bom? Se for uma queda muito forte. E aí a gente tem que entender quais estruturas ela compromete, ou seja, quais estruturas do nosso corpo que afeta esse trauma, tá bom? Então, por exemplo, vocês vão aprender agora nessa aula um pouquinho sobre os ossos do nosso corpo, tá bom? Quantos ossos nós temos, para que eles servem, quais os nomes dos ossos mais importantes que existem, tá bom? Fora outras curiosidades também, como que funciona o nosso sistema digestório, que seria a passagem do alimento, e aí que a gente entende por que a gente precisa do sistema digestório.
O sistema digestório, como vocês já viram na aula de intoxicação, a gente pode ter intoxicação via alimentar, né? Ou seja, quando a gente acaba se alimentando, nós podemos ter também uma intoxicação, certo? E aí a gente vai entender a passagem da comida, como que ela funciona e aonde que ela afeta. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o nosso coração, tá bom? É uma coisinha bem rápida e bem fácil de se aprender. Hoje eu vou ter uma ajuda desse quadro branco aqui, ó, como vocês podem estar vendo, tá bom? Eu que quando vocês estão vendo, eu vou desenhar um pouco, tudo bem que eu não sou um desenhista, tá bom? Vocês vão perceber no vídeo aí que eu vou começando a desenhar. Vocês vão ver que vai sair uma coisa horrorosa, mas eu vou tentar fazer o mais próximo possível. Quando vocês acabam vendo e entendendo um pouquinho como que funciona através de desenhos, vocês acabam colocando ele mais fácil na cabecinha de vocês, tá bom? No final do vídeo vai ter uma atividade prática para vocês, tá bom? Não se esqueçam de praticar, enviar no grupo dos pais, pratiquem e mandem pra gente pra ver se tá tudo certinho, se vocês estão fazendo da forma correta, tá bom, pessoal? Porque é praticando que a gente aprende, eu já cansei de falar isso nos vídeos, tá bom? Então assim, quanto mais você pratica, mais você aprende. Quando vocês acabam enviando esse vídeo pra gente, eu consigo ter acesso a esses vídeos e eu consigo ver se vocês estão fazendo de forma correta, tá bom? E outra, ele vai ser postado nas redes sociais também, tá? E é aí que vocês conseguem mostrar para as outras crianças que vocês estão fazendo, que vocês nessa quarentena estão praticando e estão cada vez aprendendo mais, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver hoje vai ser sobre sistema circulatório, tá bom? Como que funciona, quais as estruturas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou desenhar um coração para vocês, tá? Depois eu vou puxar umas flechinhas aqui para vocês verem para onde o sangue vai após bombeado, tá bom? A primeira coisa que vocês devem estar achando é que eu vou desenhar um coração dessa forma, tá bom? Mas não. Como que o coração é, tá? Ele é dessa forma. Dessa forma que é um coração, tá bom? O coração, ele é dividido em 4 partes, tá bom? E o que nós precisamos saber sobre a circulação? Um coração de verdade, tá bom? Parece uma pipa, né? Mas, o que agora eu preciso fazer? O sangue do coração, ele tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho que ele faz, a primeira coisa que ele faz é sair do coração para ir pro pulmão, tá bom? E a outra parte é quando ele bombeia o sangue para todo o corpo, tá bom? Desde a cabeça aos pés. Como vocês podem ver, acredito eu que vocês desenham bem melhor do que eu, tá? Então, o coração, uma das funções dele é mandar o sangue do coração direto pro pulmão. Daqui, ele retorna pro coração, certo? E quando ele retorna pro coração, ele retorna com oxigênio. Para isso que ele vai pro pulmão, tá bom? Então assim, ao sair do coração, ele vai pro pulmão, pega oxigênio, volta e acaba saindo de novo com oxigênio direto pro nosso corpo, certo? É assim que funciona o trajeto do coração. Essa condução do coração, ele é chamado de circulação sistêmica.
O que seria isso? O caminho do sangue para o corpo. Vou fazer um bonequinho de palitinho aqui, porque né, vocês desenham bem melhor do que eu. Viu? Ficou melhor. Sabendo isso, agora a gente precisa saber sobre o sistema digestório, tá bom? É o sistema onde passa a nossa comida, como que funciona. Agora fica uma pergunta para vocês. Como que vocês imaginam o sistema digestório de vocês? Por onde que ele começa e aonde ele termina? Imagina aí, vou dar um tempinho para vocês. Lembrando que nosso sistema digestório é onde tem a passagem de comida. Então vamos lá. Vou explicar para vocês como que ele funciona. A primeira coisa que nós devemos imaginar é que o sistema digestório ele começa na boca, certo? A segunda coisa que nós devemos imaginar é por onde ela passa depois que nós mastigamos. O que vocês imaginam aí em casa? Por onde que vocês imaginam que ele passa logo após a boca? O segundo lugar que ele passa é pelo esôfago, tá bom? O que é o esôfago, professor? Ele é como se fosse um tubo logo depois da boca, depois ali da garganta, tá? Que é onde tem a passagem de comida, como se fosse um escorregador. Esse tubo, pessoal, ele é cheio de músculos. Músculos, eles não servem para contração. Lembra que eu falei na aula de convulsão? Que seria para fazer força. Então, é por isso que o esôfago é cheio de músculos. Porque ele precisa empurrar o alimento que está passando por aqui, certo? O terceiro lugar onde a comida vai, ele é chamado de estômago. Ele parece um feijão, pessoal. Lembra do esôfago que eu falei pra vocês que parece escorregador? Então ele vem o escorregador e cai direto no estômago. O estômago, ele tem um formato de feijão, mas ele parece um caldeirão de bruxa, tá? O que acontece aqui? Aqui ele é cheio de líquido, cheio de líquido. Quando o alimento ele cai aqui, esse alimento cai, certo? E aqui o líquido ele é totalmente ácido, pessoal. Então quando ele cai aqui, ele derrete, não é? Isso é o processo de digestão, tá? Ele é chamado de... Logo depois do estômago, ele é passado para o intestino delgado. Vou explicar para vocês o porquê que ele tem esse nome. Então, o quarto lugar onde ele passa é para o intestino delgado. Como que é esse intestino delgado? Sai do estômago e cai direto no intestino delgado, que parece um monte de minhoca. Por que que ele tem todo
esse processo parecendo um monte de minhoca, pessoal. Ele tem essa característica de ser todo enroladinho assim, parecendo um miojo, porque ele é muito, muito grande. Tá vendo que aqui ele tá todo enroladinho? Se você fosse colocar ele de em uma linha reta, ele não ia caber dentro de nós, sabia? Por quê? O intestino delgado, ele tem, numa pessoa adulta, de 4 a 7 metros de comprimento. Ou seja, desse ponto até esse ponto, se eu fosse colocar ele de forma esticada, ele teria de 4 a 7 metros. Já imaginou se a gente tivesse um intestino desse tamanho? Se nós aqui, você na rua, vê uma pessoa de 2 metros de altura, já é muito grande. Imagina uma pessoa de 7 metros de altura. Lembrando que o intestino delgado de uma criança, ele é 3 vezes maior que você. Então, imagina, 3 vezes você. 1, 2, 3. Já imaginou o tamanho desse intestino aqui? Daqui até aqui? Já imaginou uma pessoa desse tamanho? E é por isso que o intestino, ele é feito dessa forma, tá bom? Todo enroladinho. É onde tem a passagem de comida, tá? Que aqui ele fez a digestão. E aqui no intestino delgado, ele faz a absorção de nutrientes. Ou seja, lembra quando a mamãe e o papai falam que tem que comer arroz, feijão que tem ferro, leite tem cálcio, tá? Então é por isso que eles pedem para vocês comerem isso, certo? Porque quando vocês comem isso, a partir desse intestino é onde tem a absorção de nutrientes. Ou seja, é quando a sua célula tá se alimentando, tá bom? Você já se alimentou, quando ele chega aqui no intestino, quem vai se alimentar é a célula, tá bom? Lembra que parece um ovo frito? Não acabou por aí, pessoal. Tem a quinta e última passagem da comida, tá? Essa parte é bem interessante. Fiquem ligados aí. O que acontece aqui, pessoal? Lembra que a comida, ela sai do estômago lá do número 3, ele vem pro número 4, pro intestino delgado. Ele tem esse nome porque ele é muito grande, lembra? E por ser muito fininho, certo? Por isso que ele tem o nome de delgado. E aí ele vem pra quinta e última parte, que é onde tem o intestino grosso, tá? Ele já tem no próprio nome grosso, então a gente tem que imaginar um intestino grosso, certo? Ele não tem essas passagens bem fininhas como tem o intestino delgado. Ele tem uma passagem grande. Ao sair do intestino delgado, ele vem pro intestino grosso, tá? Ele tem uma passagem por aqui. Ele acaba entrando por essa parte. Entra. Para que serve o intestino grosso, pessoal? O intestino grosso seria a passagem de fezes, tá? É onde a gente começa a criação de fezes. Sabe aquele número 2 que a gente vai lá no banheiro e faz aquele número 2 bem fedido? Então, é por aqui que ele passa, tá bom? Depois do intestino, ele acaba passando por aqui, tá?
Então, ele passa, até chegar no finalzinho, né? Quando chega aqui no finalzinho, o que acontece? Fazendo o número 2, pessoal. É aqui que depois dessa passagem dele todo, a gente vai lá na privada e acaba fazendo o número 2, certo? Por quê? Esse alimento que não é mais alimento, ele já passou por todos esses processos demorados e aqui ele não serve mais para nada, tá bom? Então o nosso corpo precisa tirar ele de dentro. Agora eu vou mostrar para vocês o esqueminha do desenho completo e eu vou falar o porquê que a gente precisa saber disso. Bom, desenhei aqui pra vocês. Olha como que funciona. Lembra que eu falei pra vocês? Primeiro passo, a boca. O segundo passo, esôfago. Terceiro passo, estômago. Quarto passo, intestino delgado. E o quinto passo, o intestino grosso, tá bom? É desse jeito que funciona o esqueminha dentro do nosso corpo, certo? O que acontece? Por que é importante a gente aprender isso, professor? Lembra que eu falei pra vocês na aula de intoxicação que quando a gente acaba engolindo algo que nós não deveríamos, ou seja, pode ser algum ácido, imagina o ácido fazendo todo esse trajeto, ó. Ele vai queimar a boca, vai queimar o esôfago, queima o estômago, queima o intestino delgado e queima o intestino grosso, certo? Agora imagina, se ele tá aqui ou aqui. Vamos supor que ele só chegou até aqui, o ácido. Então, queimou a boca, queimou o esôfago e queimou o estômago. Aí a gente provoca o vômito. Lembra que eu falei pra vocês que não pode provocar o vômito em casos de ácido ou intoxicação por produtos químicos, que seria aquele que a mamãe e o papai passa em casa às vezes e você toma por acidente. Às vezes pode acontecer de a gente tomar por acidente. E aí esse produto queimou a boca, queimou o esôfago e queimou aqui o estômago. Aí você vai lá e vomita. Para vomitar ele tem que voltar, certo? Então ele sai do estômago, passa no esôfago queimando de novo e passa queimando a boca de novo. Imagina o estrago que isso vai fazer, pessoal. Então é por isso que nós precisamos entender o porquê como que funciona o sistema digestório. E agora, pessoal, por última parte e não menos importante, o sistema esquelético, tá? Então, bora lá. Por que nós precisamos aprender sobre o sistema esquelético, pessoal? Quando acontece do senhor Joãozinho, vou dar um exemplo aqui, do senhor Joãozinho pegar a bicicleta dele e sair de casa, e aí no meio do caminho ele tem um acidente ali de bicicleta, ele acaba caindo da bicicleta, né? E aí ele caiu em cima do braço e nessa queda, como foi muito forte, ele estava em alta velocidade, ele acabou quebrando um braço, tá? O que a gente precisa entender aqui, pessoal? Vocês, como bombeiros mirins, têm como papel ajudar aquela pessoa, certo? Mas
Como que você vai ajudar essa pessoa se você não sabe nem o que aconteceu e muito menos aonde que foi que aconteceu, certo? É por isso que nós precisamos entender um pouquinho sobre o sistema esquelético. Duas horas depois. Bom, pessoal, depois de 2 horas, como vocês podem ver aqui, quase até escureceu, o bonequinho saiu, né? Saiu meio torto, mas... Pra que eu desenhei esse boneco? Porque a gente precisa identificar onde estão os ossos mais importantes do nosso corpo, certo? Vamos lá, pessoal. Pra que a gente precisa entender sobre o sistema esquelético? É ele que dá forma ao nosso corpo, tá bom? É por isso que nós temos um rostinho bonitinho, a gente tem um corpo bonitinho, a gente tem umas pernas bonitinhas, porque o esqueleto que dá essa forma, tá bom? Se nós não tivéssemos os ossos, nós íamos ficar parecendo o que, pessoal? Uma geleia, tá bom? Imagina, sem os ossos da cabeça, sem os ossos do corpo que dá sustentação pra gente. Então vamos lá, a gente precisa entender aonde eles ficam, tá bom? Os mais importantes. Até porque se a gente for falar aqui de todos os ossos, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque vocês que são crianças ainda não têm todos os ossos fundidos, tá bom? Ou seja, um colado ao outro e eles acabam formando um só, vocês têm em torno de 300 ossos, tá bom? Criança, C de criança. 206 A de adulto, ou seja, 300 ossos criança e 206 adulto. Vamos ver onde ficam os ossos mais principais do nosso corpo? Então vamos lá. O primeiro deles é o crânio, tá? Onde fica o crânio, pessoal? Na cabeça. O outro que é muito importante, pessoal, coluna vertebral. Ela fica aqui, bem no meio do nosso corpo. Só que a gente consegue sentir ela quando a gente vira de costas, tá, pessoal? Aqui onde fica. Outro osso muito importante, pessoal. Húmero. Ele fica no ombro. Outro osso muito importante, pessoal. Rádio. Ele fica mais ou menos no nosso antebraço, tá bom? Depois que acaba o cotovelo, ele vem logo abaixo, tá bom? É esses dois ossos que nós temos aí. O primeiro ele é chamado de rádio e o segundo ele é chamado de ulna. Agora nós vamos para o maior osso do nosso corpo, pessoal. Ele é chamado de fêmur. Mais dois muito importantes são dois ossos que ficam aqui, aproximadamente na nossa canela. O da frente ele é chamado de tíbia e o que está do lado, um pouquinho para trás, ele é chamado de fíbula. É muito importante nós aprendermos sobre esses ossos, que a gente precisa saber onde eles ficam, tá bom? Porque, vou dar um exemplo, caí da escada e acabei batendo as costas. Quais ossos que a gente vai ter o comprometimento ali? Ou seja, qual osso que a gente possivelmente pode ter quebrado?
uma coluna vertebral, certo? Se você tava correndo na rua, acabou tropeçando e bateu a canela naquela quina da calçada, pessoal. Quando isso acontece, provavelmente os ossos da canela, vocês já sabem. Então provavelmente pode ter quebrado uma tíbia ou uma fíbula. Na aula de convulsão que eu falei pra vocês, que quando vocês acabam tremendo bastante e vocês batem bastante a cabeça no chão, por isso que a gente tem que colocar um pano por baixo, ou uma almofada, uma toalha, alguma coisa que a gente precisa parar com que ele fique batendo essa cabeça no chão muito forte. Qual osso nós estamos machucando? Ou seja, qual osso nós estamos batendo no chão com muita força? Lembrando, esse osso se encontra na cabeça. Qual é? Quem respondeu o crânio acertou, pessoal. Esse bonequinho agora eu vou chamar de José, tá? José estava andando de bicicleta e acabou caindo sobre o ombro, ou seja, ele caiu em cima do ombro. Ele teve um acidente de bicicleta. Quando ele cai em cima do ombro, qual osso ele está comprometendo? Ou seja, qual osso ele pode ter quebrado ali? Quem disse húmero acertou, pessoal. O húmero ele fica no ombro, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar aqui no WhatsApp ou até mesmo nos comentários, tá bom? Que a gente sempre tá de olho. A aula termina por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima.